Pregador da noite, pastor Diogo. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Já entendeu o ambiente a qual você está inserido nessa noite? Já deixou o seu coração desbloqueado para aquilo que Deus ele quer falar com você? Porque quando Deus ele quer falar, Ele vai usar os meios, ele vai usar os métodos dele, mas Ele vai chegar até você. Quero que você entenda isso. Porque Deus sempre sabe aonde você está. Mas eu te pergunto nessa noite, você sabe aonde você está espiritualmente falando? E se você sabe aonde você está, você já caiu em si? Para que você retorne para casa, para que você entenda que tem um Pai te esperando. O Pai está te esperando não é apenas pelo serviço. Entenda, não é sobre você ter utilidade. Porque você ter intimidade é melhor do que você ter utilidade. O filho pródigo, o irmão do filho pródigo, ele estava em casa, mas ele não tinha intimidade. Ele tinha utilidade, mas ele não tinha intimidade. A Bíblia diz que estava tendo uma festa a qual ele não sabia, porque ele não sabia sobre as coisas que o pai dele organizava. Então ele tem que perguntar para um servo o que está acontecendo. O servo tinha mais intimidade do que ele, porque ele retorna do trabalho, ele está vindo de onde? Do trabalho. Às vezes nós estamos tão preocupados em fazer algo e nós esquecemos aquilo que Deus ele quer de fato, que é o relacionamento. Entenda, ter intimidade é melhor do que ter utilidade. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias. O capítulo é de número 1 e o verso é de número 4. Aleluias, glória a Deus. Podem ficar à vontade para cantar, para tocar, para chorar, para rir. Mas vamos deixar essa esfera aqui para Deus reinar. Pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. E não me perdoa pelo que eu fiz dela. Minha essência és tu, minha essência és tu, Jesus. Jeremias 1, verso 4 e 5. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte, hein? Tem que mexer com as estruturas dos ossos. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Diz assim: a palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento, você permanece em pé. Coloca a mão sobre teu coração. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. Ó Jesus. A essência és tu. Eu sei que a tua presença aqui já é uma realidade. Estou voltando à essência
Tua presença aqui já seria o suficiente, mas nós pedimos mais essa noite. Pedimos a Tua manifestação, Senhor. Pai amado, que possa haver um encontro, Senhor, entre os céus e terras aqui nesse ambiente. Que possa haver, Senhor, uma relocalização, Senhor, espiritual. Que possa haver, Pai amado, um encontro dos céus e terra aqui, Senhor. Nós clamamos, Pai amado, pela Tua manifestação. Meu Deus, que todos os espíritos das trevas, Senhor, a qual tem lançado um espírito, Pai amado, de preocupação, de medo, seja arrancado nesse momento. Mas que o Senhor venha, Pai amado, com o teu amor, com o teu poder, Senhor. Pai amado, traz, Pai amado, a Tua essência a esse ambiente, Senhor. Exala a Tua essência nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Prometo ser bem breve, bem sucinto. Vou pedir a sua atenção. Irei pregar algo básico, simples, mas espero que você entenda o tema central desta mensagem. Que ela possa gerar em você uma ativação. Que ela possa gerar em você uma vontade, uma ardência, um amor, uma paixão. Que ela possa gerar em você uma atitude para que você saia da inércia, ou para que você saia do poço, quando você entende que existe um Deus que está estendendo a mão para você e falando: o tempo de poço, o tempo de cisterna acabou. É necessário você ir para um lugar que às vezes você não está disposto a ir, porque não era para um palácio, mas era para um lugar de escravidão a qual José foi direcionado. Ele ia servir ainda a casa de Potifar. Ele iria passar por diversas fases e etapas. Quando nós olhamos a história a qual Jeremias ele foi chamado, não é uma história bonita aos nossos olhos, porque é alguém que ele foi criado, ele foi nascido dentro de uma casa sacerdotal. Os pais dele tinham planos para ele: eu quero que meu filho seja um sacerdote. Mas os planos de Deus eram diferentes. Deus falou: eu quero que você seja um profeta. Sacerdote, ele tinha glamour. Sacerdote, ele era honrado, amado. O profeta, ele era odiado. O profeta era vigiado, porque o profeta, ele era a palavra correta que eu posso usar, ele era analisado de acordo com o que ele profetizava. Então, se ele profetizasse algo e não acontecesse, as pessoas tinham lei, tinham o poder da lei, tinham a incumbência de poder matar ele a pedrada. Você consegue entender? Então ele sai de uma posição a qual as pessoas almejavam, as pessoas sonhavam, para uma posição a qual não era bem vista, para uma posição a qual as pessoas não tinham prazer. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Ou seja, quando você diz que você está disposto a servir o Senhor, você tem que entender que não é sobre o que você gosta. Você tem que entender que não é sobre aquilo que você mais ama fazer, não é sobre aquilo que mais enche os seus olhos, mas é aquilo a qual Deus te designou para fazer. É sobre aquilo a qual Deus estabeleceu. E nós temos que ter, na hora da oração, essa seriedade com Deus, para nós podermos ouvi-lo, e quando Ele nos direcionarmos, nós não negociarmos. Eu quero que você entenda. Deus tinha um lugar seleto, Deus tinha um lugar específico para o povo de Israel, mas não era o que o povo queria nas condições a qual Deus tinha para eles. Então, pelo fato deles não querer do jeito que pelo fato deles não submeter do jeito que Deus queria, então eles começam a rodar em círculos. Quero que você entenda isso. Às vezes você está passando por uma prova durante muito tempo e parece que essa prova não tem fim. Eu quero que você faça uma autoanálise e veja se você não está negociando aquilo que Deus falou que é prioridade para Ele. Quando você olha para a história de Jeremias, ele fala que ele ainda era apenas uma criança. Alguns versículos abaixo, ao qual nós lemos, ele diz que ainda ele não tem estrutura, não tem suporte. A Bíblia diz que é no tempo do reinado de Josias. Quem é Josias? Josias é alguém do reino do sul, filho de Amon. Ele teve que pegar o trono com apenas 8 anos de idade, porque o pai dele morreu, ele tinha que assumir. Eu quero que você entenda. E Deus chama Jeremias exatamente nesse tempo. Só que Josias, a Bíblia diz que foi um rei bom. A Bíblia diz que Josias era um homem temente a Deus, era um rei que tinha um coração voltado para Deus. Então ele começa a trazer de novo os templos, ele começa de novo a levantar os altares para Deus. Mas Jeremias ele é chamado em um tempo que o povo achava que Deus estava dormindo.
Jeremias é chamado em um tempo que o povo achava que Deus estava com os olhos vendados, que Deus não estava nem aí para o que estava acontecendo. Podia fazer todas as coisas e nada acontecia. Não parece ser diferente do tempo a qual nós estamos vivendo. As pessoas não prestam mais reverência a Deus. As pessoas não estão mais com o coração voltado para Deus. As pessoas não estão nem aí para a vontade de Deus. Farei de qualquer jeito, irei de qualquer jeito, darei aquilo que eu posso. Não estarei presente como o Senhor precisa. Afinal, Ele não está se importando com a nossa época. Afinal, deve ser só uma manipulação de igreja. Afinal, nem sei se Deus de fato existe. Nós estamos vivendo exatamente esta época. Os sinais a qual as pessoas estão liberando, o que as pessoas estão exalando, o cheiro que elas estão liberando é um cheiro de incredulidade. Tem alguém aqui comigo? E é necessário nós olharmos, porque Deus, Ele não escolhe outro profeta, Ele quer exatamente Jeremias. Ele quer exclusivamente Jeremias. Será que tinha outras pessoas capacitadas? Será que tinha pessoas melhores? Não é sobre melhor, não é sobre menor, não é sobre maior, mas é sobre ser escolhido por Deus. É sobre ser chamado por Deus. O que classifica o que você faz não é um título, mas é quem te chamou. Eu quero que você entenda isso. É aonde está o teu coração. Deus pergunta a Jeremias: o que você vê? Alguns versos abaixo. Jeremias, ele fala: eu vejo uma panela fervendo em direção ao norte. Eu já falo, é esse cara mesmo, ele está vendo o que eu vejo. A Bíblia está falando sobre um tempo de juízo que viria, e viria exatamente do norte. Seria um tempo de destruição, um tempo de, como diz a Bíblia, um tempo de desgraça que estava vindo. Deus estava pronto a colocar o juízo, porque aquele povo estava com o coração completamente endurecido, os olhos deles estavam vedados, eles estavam adorando outros deuses, eles estavam adorando outros ídolos, agora estavam fazendo as macumbas da vida, agora estavam prestando rituais, sacrifícios a outros deuses, pessoas que ouviram quem era o Deus de Israel. Pessoas que talvez até tiveram experiência um dia, agora estava com o coração totalmente voltado àquilo que não era a vontade de Deus. Vamos lá. Esse silêncio está muito bom. Espero que vocês estejam entendendo aquilo que Deus ele está liberando. Já já começo a pregar. O que você vê mais, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Eu vejo uma vara verde de amendoeira. No original significa shoked. Shoked, shaked. O que significa? Deus está dizendo, o povo está achando que eu estou dormindo, mas pelo contrário, eu estou vigilante. Eu estou observando, eu estou vendo tudo o que acontece, eu estou vendo o que está no oculto, eu estou vendo o que não está sendo revelado, eu estou vendo como você julga os meus profetas, eu estou vendo como você me julga, eu estou vendo como você julga a situação, eu estou vendo a incredulidade do seu coração, eu estou vendo quando você começa a negociar aquilo que era para ser prioridade. Deus estava dizendo, ei, eu já entendi que você está enxergando do meu ponto de vista. Eu já entendi que você está vendo os meus sinais. Eu já entendi que os seus olhos estão abertos. Eu não errei quando eu te escolhi, Jeremias. Eu não errei quando eu te chamei, Jeremias. Talvez os pais dele falavam, não, Jeremias será o meu sacerdote, Jeremias, ele está sendo treinado para isso. Mas Deus estava dizendo bem assim, ei, o Jeremias não é de vocês, Jeremias é meu. Não é vocês que escolhem a função, não é vocês que escolhem qual será o ministério dele. Foi eu que o criei com exclusividade. Tem alguém aqui comigo? Você está disposto a encontrar com o seu propósito? Sabe o que eu acho mais interessante? Que Jeremias fala, e Yahvé veio a mim. Está dizendo que não foi ele que foi até Deus. Está dizendo que não foi ele que foi lá, não, meu sonho é ser profeta. Está dizendo que não foi ele que chegou lá e disse, eu vim revogar algo. Mas está dizendo que Deus foi até ele. Estava dizendo que Deus sabia exatamente aonde ele estava.
A iniciativa foi de Deus. Eu gosto quando a Bíblia diz, não foi vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. Eu gosto quando você começa a entender essas coisas, que o cerco está fechando e Deus está apertando, porque Ele tem urgência em você fazer aquilo a qual Ele te chamou para você fazer. Quem entende que o cerco está fechando? Quem entende que o cerco está fechando, parece que está livre, parece que a rédea está solta, parece que você pode fazer o que você quer, mas muito pelo contrário, Deus está de olho em você, Deus está puxando você assim, pelo colarinho esses dias, Deus está puxando você com a corda e trazendo para perto. Ele já usou todas as ferramentas, já te abençoou, já multiplicou coisas, fez milagres. Se você não entender desse jeito, aí vem um tempo de fechamento de circo. Aí vem um tempo a qual você não é agradável. Isso aqui não é uma mensagem para gerar medo em seu coração. É uma mensagem que está anunciando os tempos que virá sobre a sua casa. É uma mensagem que está anunciando o tempo sobre a seriedade de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. Isso não é uma mensagem para você falar, não é desse jeito. Talvez Satanás está ministrando nesse momento no teu ouvido, que não é bem assim. Mas eu te digo, Deus tem urgência para que você retorne ao lugar ao qual um dia Ele estabeleceu e quis que você estivesse. Deus foi até Jeremias. Deus quis falar com Jeremias. Não é como se eu pegasse nesse momento um telefone aqui e falasse e começasse a imitar uma ligação. Oi, fala comigo. Ah, o quê? É isso que você quer de mim? Quando? Como? Vocês iam olhar para mim e falar, esse cara tá louco, como assim? Ele tá, o telefone nem tocou e ele tá aí falando no telefone. Não é sobre uma ligação que nunca existiu. Não é sobre eu estabelecer algo para eu querer viver, mas é sobre algo que Deus estabeleceu para você. É sobre algo que Deus ele está chamando, é sobre algo que Deus ele está gritando. É sobre a voz que chamou Jeremias. É a mesma voz que um dia disse, ei João, eu tenho uma missão para você. João disse que ele era a voz que clamava no deserto, amém? Não, João disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Não era João que estava clamando no deserto, era Deus que estava falando, era Deus que estava clamando. Então, quem era João? João era apenas aquele que ecoava a voz de Deus. Deus falava no deserto e ele vinha reproduzir em Jerusalém. Até o tempo que bloqueou a entrada dele no templo. E aí o povo começa a ir ao deserto se encontrar com João. Porque a voz é de Deus. O que te habilita no ministério não é a voz. Quero que você entenda. O que te habilita no ministério não é o som. O que te habilita no ministério é a palavra de Deus. É o que Ele está falando, é o que Ele está pedindo, é o que Ele está chamando para você fazer. O que dá sentido ao ministério, o que dá sentido ao seu chamado, é a palavra de Deus. Eu quero que você entenda isso. É um tempo de reencontro, o que Deus está falando de fato. Eu não estou dizendo de apenas um profeta ficar dizendo para você, eis que vejo isso, eis que vejo aquilo. Não é sobre alguém estar sempre mandando, Deus mandou te dizer, mas é sobre o que Deus está falando de fato, porque Deus está falando algo para você. Entenda isso, Deus está te chamando para algo esses dias. O problema é quando tem a síndrome do povo de Israel. Fala tu, Moisés, não nós. O problema é quando eu quero de qualquer jeito, de qualquer maneira, calar a voz de Deus, referente àquilo que Ele está pedindo, referente àquilo que Ele está chamando, referente àquilo que Ele quer de mim. Jeremias, ele disse, e a voz, Yahvé, veio a mim. Deus escolheu exatamente um tempo específico, porque Deus sabe a hora de falar. E Ele sabe o que Ele vai falar. Agora o problema é quando nós não queremos ouvir essa voz. Tem alguém aqui comigo? É sobre você dar atenção para essa voz. É sobre você não deixar Deus voltar. Toda vez que Ele fala com você, você fingir que você não está ouvindo.
Já pensou se Moisés ignorasse aquela sarça ardendo? Já pensou se Moisés não desse mais uns passos e chegasse próximo para saber o que é que estava acontecendo com aquela sarça? Ele não ia ouvir a voz de Deus. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Estava falando, Moisés, essa sandália que você tem representa a cultura do Egito. Eu quero que você se despida da cultura terrena, porque eu tenho agora para você uma cultura celestial. O que eu tenho para você é diretamente dos céus, para você movimentar a terra. Não é a terra que rege o céu, mas é o céu que rege a terra. Deus estava falando, Jeremias, o que eu tenho para você é um tempo de direcionamento para o meu povo. Você, aquele que vai falar através de você. A partir de hoje, eu estou colocando autoridade sobre você. A partir de hoje, ninguém te resistirá. Aonde você for, eles submeterão a você. Lá embaixo, a última palavra, ele diz, você é o oráculo do Senhor. Você é aquele a qual foi chamado. Você é aquele que eu estabeleci. Vamos lá. Ele diz, Jeremias, você não está sendo pego de surpresa. Eu te conheci mesmo antes de te formar. Eu conheci os teus dias mesmo antes de você entrar à madre da sua mãe. Eu te formei, Jeremias, com algo específico. Sabe o que Deus está dizendo? Você nunca vai me pegar de surpresa, Jeremias. Não exista um pecado que você cometa, que você diz, Deus, eu sei que o Senhor não estava esperando por isso. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 5, verso 8, que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Ele não nos ama de acordo com aquilo que nós fazemos. Mas quando nós entendemos o que nós estamos fazendo e aonde nós queremos chegar, o nosso amor cresce ou diminui referente a ter um relacionamento com Deus. Vamos lá. Vamos lá. Tem um propósito de Deus na sua vida. Nunca mais eu falei isso. Você não é um acidente dos seus pais. Você não é uma gravidez indesejada da sua mãe. Você é um plano exclusivo de Deus. Você é um propósito de Deus nessa terra. Eu quero que você entenda isso. Só que é dia de você falar, eu estou cansado de apenas ser mais um no meio da multidão. Estou cansado de apenas estar sobrevivendo. Eu quero viver o propósito de Deus. Eu preciso viver o propósito de Deus. Naquele dia que Deus chega para Jeremias, ele abandona tudo. Nós estávamos cantando um louvor, estamos gastando o nosso tempo, estamos gastando a nossa vida, estamos vivendo para o Senhor. É necessário essa canção ser uma realidade de volta, porque quando é uma realidade cantada, tem autoridade e poder na canção. Não é sobre uma voz bonita que nos emociona, não é sobre uma canção bonita que nos emociona, mas é sobre a realidade da palavra. É sobre a realidade do ministério. É sobre a realidade do amor que cura, transforma, purifica, direciona e gera poder em nós. Vamos lá, igreja. Vamos lá. Deus estava falando para Jeremias, Jeremias, você nasceu para isso. Jeremias, você nasceu para ser profeta. Jeremias, você nasceu em um tempo específico, exclusivo. Você é meu porta-voz. E quando a gente para observar no capítulo 2, Jeremias, ele está vivendo uma lua de mel do ministério quando a gente começa. Ele está dizendo, tu és como um ribeiro, tu és como a fonte de água viva. Mas lá no capítulo 15 ou capítulo 19, ele diz, tu és como um ribeiro ilusório. Capítulo 15. Sabe o que ele está dizendo? Eu já estou frustrado contigo, Senhor. Como é bom no começo. Às quarta-feira eu pregava algumas coisas referentes a isso. No capítulo 15 ele está dizendo, eu estou frustrado em você. E não existe ninguém melhor para nos frustrarmos igual a Deus. Deus é perito e fera em nos frustrar, porque Ele quer revelar onde está o nosso coração. Não para Ele, para nós mesmos.
Quando ele fala para Abraão, Abraão, agora sei que tu me amas, porque Abraão entregou Isaac. Ele estava dizendo, Abraão, você entende do que você é capaz? Abraão, lembra quando eu te chamei que te daria a terra por herança, te daria filhos, te daria nações? Entenda, eu quero que você entenda isso. É sobre a disposição do coração, é sobre não negociar, é sobre não medir a distância, é sobre não medir a profundidade, é sobre obedecer, é sobre amar, é sobre viver, é sobre ser direcionado por Deus para um tempo exclusivo e um tempo específico. No capítulo 20 ele entende isso. Ele fala, não tem como desistir, não tem como viver outra vida, porque num dia que eu penso em desistir, os meus ossos ardem, o meu corpo não consegue suportar. Eu vou ler porque é gostoso demais esse verso. É Jeremias 20. Jeremias, cadê você? Fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso. Pode ficar à vontade. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Jeremias 9, verso 20, verso 9 diz, contudo, se eu disser, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, ao ponto de dizer, estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Jeremias ele está dizendo, ei, se eu desistir, se eu parar, a minha vida toda vai ser destruída. Se eu não permanecer, se eu não continuar, a minha vida vai se tornar uma desgraça. E não é sobre perder ou ganhar coisas, é sobre saber que a vida não tem propósito. É sobre ter que enterrar a cara em uma carreira de cocaína, ou em um baseado, ou em uma bebida, ou em antidepressivo, ou em séries, para poder fugir da realidade da vida. Existem níveis diferentes para você fugir da realidade. Uns estão envolvidos com o trabalho, porque se pudesse nem retornaria para casa. Outros estão envolvidos com séries, se pudesse não iria para outro lugar. Tem que ter um laudo médico dizendo que está depressivo. Outro está envolvido com bebidas, outro está envolvido com drogas. Mas cada um está fugindo em uma esfera, porque não quer encarar aquilo que Deus disse que você foi chamado, aquilo que Deus disse que você é. Não fuja, entenda a responsabilidade da vida. Deus te confiou este poder. Faz o que Deus quer, faz o que Deus está te pedindo. Se prepare, Deus vai se revelar para você nesses próximos dias. Se prepare, Deus vai se revelar para você nesses próximos dias. Entenda, Ele vai direcionar com todas as palavras. Não vai haver dúvida daquilo que Ele te chamou para que você seja. Você é o que Deus disse que você é. Você não tem dúvidas. Eu não tenho dúvida quanto tempo eu ficarei nessa cidade. Eu não tenho dúvida que o Senhor um dia me chamou para eu pastorear vocês. Eu não tenho dúvida, por isso que eu estou a mais de 2.000 quilômetros longe de casa. Eu quero que você entenda isso. É sobre você se envolver nesse nível. É sobre você fazer tudo aquilo a qual Deus Ele confiou. Deus Ele fala, antes que o Senhor me formasse, Jeremias ele fala, antes que o Senhor me formasse, melhor, o Senhor disse, antes que eu te formasse, eu te conheci, sabe o que Deus está dizendo? Eu escrevi a tua história, Jeremias, eu escrevi a sua história, Jeremias, está falando de intimidade, porque conhecer aqui é algo diferente. Naquele grande dia, Jesus irá falar para alguns, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos o conheço. O que está querendo dizer? Essa palavra conhecer, ela está falando sobre intimidade. Genealogia está escrito lá, e Abraão conheceu a Sara, e ela concebeu está falando, esse conheceu, está falando de intimidade.
Está falando de algo próprio, de algo que teve uma convivência. Deus estava dizendo: ei, Jeremias, quando eu te formei no ventre da sua mãe, eu estava lá. Quando você nasceu, eu estava lá. Jeremias, eu estou na sua vida todos os dias. Você só está vivo porque eu estou com você, Jeremias. Eu estou com você, Jeremias. Eu te conheço, tem uma história entre nós. Não é sobre uma vida de aparência, mas é sobre ter intimidade. É sobre viver os processos com Deus. Vamos lá. Deus santificou Jeremias. Deus separou Jeremias. Deus consagrou Jeremias. Deus estava dizendo assim: eu estou dando exclusividade a esse jovem aqui. Eu estou dando exclusividade a esse jovem aqui. Não é sobre o desejo dos seus pais, Jeremias, mas é sobre o que eu disse que você é. Jeremias, você não pertence a seus pais. Jeremias, você não pertence nem a você mesmo. Você pertence a mim, Jeremias. Eu sou seu dono. Quem quer ser propriedade de Deus, ou quem é propriedade de Deus aqui essa noite? Por que não confiar nesse Deus? Por que não se entregar? Por que não se render a Ele? Por que não dizer: Senhor, Tu pode fazer comigo o que Tu bem queres? Por que esse medo desse Deus? Jesus, Ele nos ensina: Pai nosso que está nos céus. Ele está dizendo: a minha referência não é um pai terreno. A minha referência não é o seu pai. Mesmo que foi alguém apaixonado por você, ainda Ele não chega nem aos tratos dos meus pés. Ainda Ele nunca terá o meu caráter. Ele está dizendo: pode confiar. O que eu tenho para você é plano de vida, não de morte. E mesmo que seja de morte, a ausência desse corpo é a presença da glória de Deus. O plano que Deus tinha para Paulo era algo absurdo. Eu sou apaixonado, acho que eu falo isso quase todas as mensagens. Pedro, o apóstolo que eu estou levantando, ele fará coisas que vocês não estão dispostos a fazer. Jesus está falando com Pedro, não está falando com qualquer um. Deus está falando com um cara que morreu de cabeça para baixo numa cruz. Mas a mente de Paulo era diferente. O acesso da mente de Paulo era a mente de alguém livre. Ele estava falando sobre os fracos. Capítulo 14 de Romanos, ele fala sobre os fracos e os fortes. Ele fala sobre os nécios e os sábios. Ele fala sobre aqueles que estão livres ao ponto da religião não conseguir tocá-los. Ele diz: você que não come carne, você é fraco. Mas você que come, não julga o que não come. Você que não come, não julga o que come. Porque todos serão um dia julgados perante a mesa do Senhor. Está falando de um nível de liberdade diferente. Liberdade, não libertinagem. Não o que você acha, mas é o que ele tem de acordo com o filtro de Deus. Está falando sobre intimidade. Porque separado é diferente, sim. Separado de quê? Você pode ser separado do mundo. O dia que você levantou suas mãos e disse que era servo do Senhor. O dia que Ele te encontrou, o dia que Ele te achou, Ele fez o que? A separação das trevas, o resgate das trevas para a luz. Mas existe um período de intimidade, existe um período de rejeição, existe um período dos esquecidos. Existe um período a qual é necessário Deus nos colocar para provar o nosso coração, para provar a nossa mente, para provar o que de fato nós desejamos. Porque às vezes começamos muito bem, mas no meio do percurso não suportamos. Como se Deus de fato tivesse esquecido. Como se a frustração chegasse como um ribeiro ilusório. Vamos lá, já estou encerrando, já estou concluindo. Quero que você entenda. Tem os separados por Deus e os separados para Deus. Separado por Deus é separados das trevas para a luz. Separado para Deus é fazer o serviço exclusivamente para Deus. Deus está mais interessado em você do que no seu trabalho. Deus está mais interessado em você do que nas suas obras. E Deus não está carente. Deus não é um ser carente, depressivo no cantinho do céu, esperando o dia que você vai voltar a ter intimidade com Ele.
Deus não fica chorando lá no seu quarto, falando, será que hoje Ele vem para o secreto? Quem está perdendo é você, meu irmão. Quem está perdendo é você, minha irmã. Era para você estar acessando poderes. Eu gosto quando Leonardo Ravenhill, ele diz que 5 minutos na eternidade será suficiente para você sentir uma raiva profunda de você, por você saber o que você poderia ter feito na terra e acessado os poderes de verdade, e preferiu rejeitar, preferiu se recusar a submeter aquilo que Deus ele tem para você. A intimidade é melhor do que a utilidade. A utilidade não é melhor que a intimidade. A utilidade não recusa a intimidade. A utilidade não anula a intimidade. Você consegue entender? O que é utilidade? Eu estar fazendo. O que é utilidade? Eu estar dando resultados. O que é intimidade? É Deus tirando de mim o máximo que Ele pode e entregando o máximo que Ele pode. Ele dizendo o que Ele não gosta, o que Ele odeia. Deus odeia, sim ou não? Sim ou não? Sim. Como isso? A Bíblia diz, eu sou o Senhor Deus dos exércitos e eu odeio o divórcio. Está escrito, capítulo 3 de Malaquias. Vocês conseguem entender? Deus, Ele odeia também. Eu quero que você entenda isso. Tem coisas que nós fazemos que Deus odeia. E é necessário a gente entender aquilo que fere a nossa intimidade com Deus. É necessário entender aquilo que atrapalha a nossa intimidade com Deus. Não seja como o irmão mais velho do pródigo, focado no trabalho, focado em fazer, mas tinha menos intimidade que o servo. Aquele filho pródigo eu vejo como alguém sincero. É interessante que a Bíblia diz que foi liberado a herança dos dois, mas um resolveu ficar pela utilidade, não pela intimidade. Porque tem pessoas que é boa de serviço, mas é ruim de coração. Tem pessoas que pode ser contado para todas as coisas, mas o coração dela não está no Pai. O coração dela não está na intimidade. E também não adianta você ter um coração mole, ultra mega pau, acessível, mas também não ter utilidade alguma. É um equilíbrio, é uma balança. Qual é a asa mais importante de um avião? A esquerda ou a direita? As duas. É necessário você entender, tem pessoas que estão dispostas a fazer e conta comigo, é isso mesmo, mas a intimidade é zero. Mas o conhecer é zero. Mas o sentar à mesa é zero. Eu vejo Judas como um homem misterioso na mesa. Judas era um homem misterioso. Ninguém sabia de fato quem era Judas. Um cara muito inteligente. Um cara ultra mega power proativo. Um cara, ele cuidava das finanças. Jesus confiava, todo mundo confiava, certo? Mesmo a Bíblia dizendo que ele enfiava a mão na bolsa e roubava. Mas ele tinha uma sagacidade. Ele tinha uma expertise. Ele era alguém perspicaz. Mas ele era misterioso. Ninguém conhecia ele. Só Jesus conhecia ele. E Jesus todo dia, agora conjecturando, tentava trazer ele para a intimidade. Mas ele, de alguma maneira, ele se travava ali. Você não vê dizendo que subiu para o monte para orar Pedro, Tiago e Judas. Não, era Pedro, Tiago e João, porque eram os da intimidade. E dentre esses três da intimidade tinha um que reclinava a cabeça ao peito de Jesus. Tinha alguém que era mais íntimo ainda. Tinha alguém que não abandonou Jesus no momento da cruz. Alguém que pode cruzar os olhos com os olhos de Jesus, os olhos dele com os olhos de Jesus, e entender que ele era o Salvador. Judas via Jesus como líder religioso, mas não como alguém poderoso. Ele não sabia de onde vinha aquele poder de Jesus. Mesmo ele tendo acesso a poderes, ele ainda não entendia que Jesus era o Messias, o Cristo. No dia que ele entendeu que Jesus era o Messias, o Cristo, o orgulho atropelou ele. No momento que ele lança as moedas, eu não quero essas moedas. Ele entende, ei, eu vendi o Messias.
Eu vendi o meu ministério. Eu vendi o meu chamado. Ele não teve a paciência e o amor para segurar 3 dias e esperar a ressurreição para Jesus perdoá-lo, como Jesus perdoou Pedro. Porque Satanás não vai ter a paciência, ele vai querer consumir até o teu último neurônio, para que você sinta nojo de você mesmo, pelas oportunidades perdidas. Não seja alguém misterioso à mesa de Jesus. Não seja uma incógnita na mesa de Jesus. A oração de Jesus foi no capítulo 16, 15, 16 de João: Senhor, todos que tu me entregou, eu salvei, menos o filho da perdição. Jesus sabia quem era Judas. E Jesus tinha ele como um amigo. Jesus não é falso, entenda. Quando Judas chega para vender Jesus, ele vai lá e diz: meu amigo, e dá um beijo. Você consegue entender? Ele diz meu amigo, ele está dizendo: você perdeu as oportunidades. Porque você não deixou eu mexer nesse coração, nas estruturas. Viria outro perdido, não precisava ser você. Eu estou te dando uma oportunidade, você consegue entender? Não precisava ser você, Judas. O amor que Jesus tinha, incondicional, olhando no fundo dos olhos de Judas. Aquele olhar que ele saiu desatinado. Aquele olhar que ele saiu perdido, querendo fazer alguma coisa com aquelas malditas 30 moedas, que serviu para comprar exatamente o terreno aonde ele morreu. Você consegue entender? Não é sobre valores, lugares, é sobre intimidade. É sobre a intimidade. Deus, antes de entregar Jeremias às nações, ele diz: eu te dei as nações. Primeiro teve que ter intimidade. Ele foi separado, ele foi chamado, Deus escreveu a história. Mas Deus precisava de uma resposta de Jeremias, assim como ele precisa de uma resposta sua. Assim como ele quer uma resposta sua. Não tenha síndrome de Judas, porque as oportunidades passaram. Aprendemos um dia que nós não somos insubstituíveis. Mas Deus te fez com um propósito específico. Tem livros aí dentro de você. Tem canções aí dentro de você. Tem histórias e histórias aí dentro de você. Tem um grupo seleto de pessoas clamando por ouvir a sua voz, por sentir o teu toque, sentir o teu abraço. É por isso que talvez algumas coisas estão fechando na sua vida. É por isso que tem algumas coisas que parece que não flui, que não vai para lugar algum. Porque existe algo chamado permissividade, tem algo que existe chamado permissão. E existe um selo para que as coisas fluam na sua vida. Existe uma permissão dada por Deus. Essa permissão ela só é dada a partir do momento que existe um relacionamento. A partir do momento que existe uma verdade. A partir do momento que existe uma cura. A partir do momento que existe um destravar. Por que eu te digo isso? Porque às vezes nós jogamos, enterramos as coisas no subconsciente, nós não resolvemos. E pedimos de Deus, temos que pedir a Deus esta revelação. Há um tempo atrás, algumas semanas atrás, eu conversava sobre uma pessoa. E de alguma maneira eu não conseguia encaixar essa pessoa na minha vida. Mas eu quero falar para você algo nessa noite. Essa pessoa lá atrás fez uma coisa reprovável e eu apenas coloquei ela em um túmulo do meu subconsciente, dizendo: a partir de hoje essa pessoa não tem mais acesso à minha vida. Você consegue entender? Naquele dia eu fiz um sepultamento, eu fiz um velório daquela pessoa e eu esqueci. Quando aquela pessoa teve a oportunidade de retornar de algum jeito, não existia espaço para essa pessoa entrar. E aí, eu conversando, eu tentando, eu falei: não sei. No voltar para casa, eu lembrei o que a pessoa foi. Eu falei: meu Deus, eu quero perdoar essa pessoa. Quero destravar isso.
Porque toda vez, entenda, nem isso eu não tinha nenhum sentimento algum sobre essa pessoa. Mas toda vez que alguém te irrita, essa pessoa ela tem controle sobre a sua vida. Toda vez que alguém te irrita, essa pessoa se torna seu senhor. Toda vez que alguém te irrita, essa pessoa tem acesso à sua área financeira, à sua área emocional e à sua área espiritual. Por isso que a Bíblia diz, dependendo de vós, que tenha paz com todos. Não é porque você é melhor, é porque você não pode dar acesso a lugares, a coisas, a alguns certos tipos de pessoas. Porque ela se torna um cavalo de Satanás na sua vida. O problema nem é aquilo que ela está representando, nem é aquilo que ela é, mas é o que ela está representando. Demônios passam tempos e tempos planejando como vai destruir a tua intimidade com Deus. Demônios passam tempo planejando como vai destruir a tua intimidade com o teu cônjuge, com os teus filhos, com os seus pais. Então ele vai precisar de um cavalo, ele vai precisar de um Judas caminhando. Eu não quero que você entenda agora apenas como um traidor, mas é sobre alguém que não tem identidade, nem reconhece de fato quem você é ou quem é Jesus. É alguém que está focado no propósito dela. O propósito de Judas era qual? Era fazer a vingança da família. Ele era da família, esqueci agora, não vou arriscar. Ele era de uma família a qual foi expulsa, de uma família a qual foi rejeitada, de uma família a qual sofreu, de uma família a qual passou vários problemas na mão de Roma, de uma família a qual passou vários problemas religiosos. Tudo que ele queria era apenas uma vingança. Tudo que ele queria era apenas alguém que colocasse aquele povo no lugar deles. Ele estava focado no propósito dele, qual era? Derrubar o governo de Roma. Quando na verdade Deus queria estabelecer um governo celestial à terra. Quando na verdade não era sobre destruir o governo de Roma, mas era trazer o governo dos céus, a cultura dos céus. Fica esperto, não é sobre você, a história não é sobre eu, a história não é sobre você, a história não é sobre os seus pais ou sobre os seus filhos, a história é sobre Deus, é sobre Jesus e uma missão a qual Ele nos entregou. Seja livre. As pessoas a qual você trabalha é uma viagem passageira. Amanhã você pode estar em outra empresa, amanhã você pode estar em outra cidade. Mas elas podem tocar em algo a qual não era para elas tocarem, mas você permitiu. Eu quero orar com vocês. Vamos lá. Vamos lá, é sobre intimidade que eu vim falar para vocês nessa noite. É sobre retornar à sala da obediência. É sobre retornar